Tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 19. Eu já meditei do versículo 1 até o versículo 12 e hoje eu vou dar continuidade, vou falar a respeito do jovem rico. A partir do versículo 16, ele vai falar a respeito do jovem rico, e versículo 23 até o 30, ele fala a respeito do perigo das riquezas. Então, automaticamente, o perigo das riquezas está ligado ao jovem rico. E Mateus, ele diz dessa forma: eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse-lhe Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Então, encerra o capítulo 19. Pode ver que o Jesus, ele fala justamente a respeito das riquezas. E por que ele falou sobre as riquezas aqui no finalzinho do capítulo? Justamente por causa de um jovem rico. Esse jovem, ele perguntou a Jesus. Pode ver que ele direcionou a Jesus como um mestre, como um rabi, um ensinador, um professor das Escrituras. Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Parece que aquele jovem tinha em mente o fazer obras. O que eu vou fazer de obras para alcançar a vida eterna? E, na verdade, não é pelas obras que o homem será salvo. Na verdade, o homem é salvo pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então, não tinha nada que aquele jovem poderia fazer que ele alcançaria o reino dos céus, ou a vida eterna. Porque não é pelas obras, e sim pela graça. Pela graça nós somos salvos, e pela misericórdia do Senhor nós não vamos para o inferno, nós não somos enviados para o inferno. Porque Deus age segundo a sua misericórdia para com aqueles que foram agraciados pela sua salvação.
Então aquele jovem tinha um conceito em sua mente no que se diz respeito ao alcance da vida eterna. Ou seja, ele tinha em mente que para alcançar a vida eterna, ele teria que fazer alguma coisa. E pode ver que Jesus pergunta para ele: por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Observa os mandamentos. E ele perguntou. Veja bem que esse jovem ele era um conhecedor das Escrituras. Mas mesmo assim ele ficou com dúvidas. E ele pergunta para Jesus. E ele perguntou: quais? Aí Jesus responde. Jesus remete ele para o Antigo Testamento. Remete ele para a lei. Para que serve a lei? Ou para que serviu a lei? E ainda a lei serve para aquelas pessoas que ainda não foram salvas. A lei, ela nos mostra o quão pecador nós somos, ela nos mostra os nossos pecados, mas não pode fazer nada por nós, porque a lei não pode salvar. Mas a lei nos mostra Cristo, ou seja, a lei ela mostra o meu estado pecaminoso e depois ela simplesmente diz: eu não posso fazer nada por você. Mas ela automaticamente, mostrando o meu pecado, ela me mostra Cristo. E mostrando Cristo, Cristo veio e morreu pelos meus pecados. Eu não era merecedor, mas ele morreu na cruz do Calvário por todas as minhas transgressões. Por isso que Jesus, olha, você conhece as leis, você tem ciência das leis, as leis que estão contidas no Antigo Testamento já apontou o seu pecado, e diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem replicou: olha, Senhor, tudo isso eu tenho observado, e o que ainda me falta? E Jesus disse: olha, se você quiser ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Então veja bem que aquele homem ele observava todos os demais mandamentos, mas ele tinha algo dentro dele que ele precisava de ser liberto, ou seja, do amor às riquezas. Ou seja, o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ele já tinha deixado de lado. Então era necessário que aquele jovem ele se desapegasse de toda a sua riqueza. Não que todas as pessoas elas devem vender as suas propriedades, os seus bens e morar debaixo de uma ponte, repartir com os pobres e seguir a Cristo. Não. Na verdade, que Jesus queria que aquele jovem ele se desprendesse de toda a sua riqueza, porque onde está o tesouro do homem, aí também está o seu coração. Ou seja, aquele homem ele tinha um altar no seu coração. E o altar não era dedicado ao Senhor Deus. Na verdade, o altar que ele erigiu dentro do seu coração era um altar ao Deus Mamon, ou seja, ao Deus do dinheiro. E ele rendia toda a sua vida, toda a sua adoração a este Deus Mamon, ou a sua riqueza. Por quê? Porque após Jesus falar para ele dessa forma: vai lá, vende tudo, desprende de tudo que você tem e dá aos pobres o que você tem, e depois vem e segue-me. Então, aquele jovem, após ouvir isso, ele ficou muito triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Por que ele ficou triste? Porque isso significaria o quê? A renúncia de todos os bens, de todas as suas propriedades aqui na terra. Então, o sinal é que ele amava todas essas coisas. Ele rendia culto a todas essas riquezas e ele não queria abrir mão disso. Ele não queria derrubar o altar que havia sido erigido no seu coração, que era o altar ao Deus das riquezas. E não queria colocar o Senhor Deus como o Deus supremo da sua vida. Por isso que ele saiu triste, porque não queria abrir mão em função de outra coisa bem mais essencial do que a primeira. E veja bem que ele tinha uma boa intenção. Mas, apesar da boa intenção de querer entrar no reino do céu, ele tinha preocupação com isso. Mas por outro lado também,
este jovem, ele não queria abrir mão de algo para alcançar a vida eterna. Vocês podem ver que lá no livro de Lucas, Lucas 18, do versículo 18 a 23, também fala a respeito desse texto. E lá em Lucas, pode ver que lá tem um contraste, tem essa passagem do jovem rico, e logo depois tem a passagem do Zaqueu, o publicano, o coletor de impostos. E pode ver que este jovem aqui, ele fez a pergunta certa, ele recebeu a resposta correta, mas não tomou uma atitude correta, que era fazer aquilo que Jesus estava lhe instruindo. Pode ver que lá em Lucas, aí logo à frente, tem a passagem do Zaqueu. O Zaqueu procurou a pessoa correta, ele tomou a atitude correta e depois fez a coisa correta. Este alcançou salvação. Pode ver que todos dois eram ricos, tanto o publicano, o Zaqueu, como este jovem. Todos dois procuravam ver quem era Jesus, ou procuravam Jesus para algo, para solucionar algo pertinente à sua vida. Tanto o jovem como o Zaqueu. O Zaqueu procurava ver quem era Jesus. O jovem rico, ele procurou Jesus para saber como ele alcançaria a vida eterna. O jovem rico, ele, igual já disse, já fez a pergunta correta, tomou a atitude correta de ir até Jesus, mas na hora de decidir por qual caminho ele deveria passar, ele simplesmente tomou o caminho mais difícil, que é continuar adorando as riquezas. Por outro lado, temos o Zaqueu, lá de Lucas, que ele procurou ver a pessoa correta, tomou a atitude correta e depois decidiu pelo caminho correto. E ele alcançou a vida eterna. Essa é a diferença entre os dois homens ricos. Um rico que abriu mão e o outro rico que não quis abrir mão. Por isso que Jesus, aqui no 23, ele diz, então, ou melhor, no 24, Jesus disse, olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? É justamente o rico que é apegado às coisas materiais. Ou ele abre mão das coisas materiais, ele para de adorar as coisas materiais e se apega a Deus, ou continua vivendo nesta vida. Ele tem que decidir, ou adora a Deus, ou adora as riquezas. E veja bem que diante deste fato aqui ocorrido, aqui no 23, Jesus dizendo aos seus discípulos, ele fala assim, em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Jesus fala isso para os discípulos, e aí ele reforça que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então o camelo aqui, eu não sei se era uma fenda que tinha no muro ali da cidade de Jerusalém, em que o camarada tinha que tirar as cargas do camelo para que ele pudesse passar, ou se era realmente uma corda grossa que alguém pudesse introduzi-la no fundo de uma agulha. Nós não sabemos ao certo o que se diz respeito a este camelo, ou propriamente dito o animal em si, algo impossível. Ou seja, na verdade o que Jesus tinha em mente assim, é algo impossível para os homens fazer algo dessa natureza, passar um camelo no fundo de uma agulha. Isso é de impossível, pode ver. Aqui, ó, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Vejam bem que os discípulos, eles replicaram a Jesus, dizendo, ouvindo isso, os discípulos foram grandemente maravilhados e replicaram, sendo assim, quem pode ser salvo, Senhor? E Jesus responde o que eu já falei, isso para os homens é impossível, mas para Deus é possível. Por quê? Porque logo, se você ler à frente no Evangelho de Lucas, eu já disse, o publicano que era rico, Zaqueu, ele se converteu a Cristo. Então, foi uma obra impossível que Jesus fez na vida deste publicano Zaqueu. É impossível aos homens? Sim, mas para Jesus tudo é possível. E
Pedro, diante disso, ele ficou preocupado. Olha, Senhor, e nós, que somos teus discípulos, nós abrimos mão de tudo. Quer dizer, era o contrário do jovem rico, que não queria abrir mão e seguir Jesus. Preferiu seguir as suas riquezas. E Pedro disse, olha, Senhor, e nós? Nós, seus discípulos, nós deixamos tudo e agora estamos seguindo o Senhor. E o que será, pois, de nós? E Jesus responde, em verdade vos digo, que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentasse no trono da sua glória, também vos assentareis no trono da sua glória. Também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, eles não vão receber nesta vida, mas vão receber no futuro, quando terão o privilégio de assentar juntamente com Jesus no seu trono. Esse é o maior privilégio do homem, é a maior riqueza que o homem é plantar no reino dos céus, é seguir a Cristo, os seus mandamentos, almejando um dia morar com Ele, assentar-se juntamente com Ele no seu reino de glória. Esta é a esperança de todo cristão. Então, quando nós pensamos nesta forma, no que se diz respeito ao reino de Deus, a vida futura, a eternidade, todas as coisas aqui dessa vida, elas se tornam efêmeras, elas se tornam triviais aos nossos olhos. Por quê? Porque os nossos olhos não estão mais focados aqui neste mundo, mas os nossos olhos estão focados na eternidade. E isso faz toda a diferença para nós. Quando nossa atenção ela se volta para este mundo, nós perdemos o nosso foco principal, que é a eternidade com Jesus. Mas quando nós focamos o nosso olhar na eternidade, olhamos para Jesus, aí sim, a nossa visão ela muda, porque muda a maneira de como nós vemos este mundo atual. E chegamos à conclusão que ele é passageiro. E você olha, e todo aquele que tenha deixado casa, irmão, irmã, campos, tudo, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então é o seguinte, olha, vocês vão receber muito mais e a vida eterna, o galardão eterno com Jesus. Está aí, portanto, o final do capítulo 19 do Evangelho segundo escreveu Mateus. No próximo vídeo eu estarei entrando no capítulo 20. E se você ler o capítulo 20, ele é uma continuação do capítulo 19, que ele fala a respeito dos trabalhadores na vinha do Senhor. Que Deus em Cristo o abençoe e até lá!